Tiago, capítulo de número 2, a gente vai ler do verso 14 até o verso de número 26. Na Igreja Cristã Verdade da Cruz, todos os sábados e domingos nós fazemos uma série de mensagens em um livro inteiro. Então nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Tiago, que se encontra no Novo Testamento de sábado. E de domingo nós fazemos uma série de mensagens no livro de Gênesis, capítulo por capítulo, verso por verso. Isso porque nós acreditamos aqui na Verdade da Cruz que Deus ele deu a sua palavra revelada em livros, e é por isso que nós temos que estudar o capítulo à luz do seu livro para entender a total vontade de Deus para as nossas vidas. É assim que nós fazemos aqui, e que você se sinta prestigiado em entender a palavra essa noite. Nós paramos no capítulo 2, verso 14 do livro de Tiago, e assim vamos continuar até o final do capítulo, tá bom? Até o verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, que vantagem existe se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé é capaz de salvar? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vocês lhes disser: ide em paz, aqueçam-se e saciem-se, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Crês que Deus é um só? Você faz bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Até aí. Queridos irmãos, nós estamos diante da epístola, da carta que Tiago escreveu. O primeiro livro do Novo Testamento. A primeira carta de um apóstolo. Apóstolo Tiago, considera um apóstolo, o meio-irmão de Jesus Cristo, pois foi enviado por ele também. E Tiago ele deixa um recado para nós nessa epístola. Apesar de a igreja enfrentar grande perseguição, de estar quase para morrer, de ser capturada, aprisionada e se fazerem atrocidades com cristãos, Tiago ele escreve uma carta enfatizando a necessidade de comunhão, a necessidade de conviver bem com o irmão, de conviver bem com a irmã, a necessidade de pedir sabedoria para viver a vida, nesse pouco tempo que ainda lhes resta, porque a morte, a perseguição por conta da morte é iminente, ela é certa. E Tiago aqui agora, ele talvez chegou na parte mais importante da sua carta, onde ele vai enfatizar a necessidade de obras como comprovante da fé que foi adquirida em Cristo Jesus. De que a fé sem obras ela é inútil, de que a fé sem obras ela não é fé. Tiago, ao olhar para aquela congregação e perceber a falta de amor, a falta de comunhão, a falta de compromisso, a pouca perseverança que aqueles irmãos tinham em continuar a jornada, mesmo apesar das perseguições, Tiago, ao observar tudo aquilo na vida daqueles irmãos, ele escreve sobre a necessidade de colocar obras à sua fé, e aperfeiçoar a sua fé, e correr a jornada que está proposta. Essa noite, eu e você também podemos fazer o mesmo. Não podemos fazer como Tiago, olhar para a vida do outro e falar assim: falta fé, é necessário obras.
Tiago era alguém que foi escolhido pelo próprio Cristo para essa tarefa. Ele tinha o dever de olhar para a vida dos irmãos, corrigi-los em amor e colocá-los na rota certa. Mas nós podemos fazer esse exercício com a gente. A gente pode olhar para nós mesmos. Olhe para você. Olhe para ver se você tem fé, obras que cooperam com a sua fé, que mostram que a sua fé é verdadeira, que mostram que a sua fé é legítima. E tenho certeza que você vai adquirir mais maturidade espiritual para a tua jornada de fé. Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, nós estamos diante da Escritura. A Escritura que é o instrumento pelo qual o Senhor decidiu se revelar. E o Senhor fala conosco. Mova o nosso coração para entender a Tua vontade, Senhor. Mova o nosso coração para sermos Teus por inteiro, sem reservas, e acrescentarmos obras, Senhor, a essa fé maravilhosa que o Senhor nos deu. Isso, se verdadeiramente as tivermos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos todos os problemas que aquela congregação, essa carta rotativa, tinha. Eles tratavam com diferença o pobre e o rico. Eles não tinham muita perseverança. Não tinham sabedoria no viver. Aquela comunidade era uma comunidade fraca em comunhão. Diante de todos esses problemas, Tiago pede para aqueles irmãos fazerem um teste de fé. Verificarem se verdadeiramente têm fé. E ele começa fazendo isso no verso de número 14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser, essa palavra é importante para entender todo esse capítulo. A palavra disser. Se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Não é que alguém verdadeiramente tem fé e não tem obras. Porque isso é incoerente. A fé leva as obras. Deus preparou as boas obras para que a gente andasse nelas quando adquirisse a nossa fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo nos leva a fazer boas obras. Fé em Cristo nos leva à comunhão. Fé em Cristo nos leva a andar em amor para com Deus, para com o nosso próximo. Esse é o resultado natural da fé. Mas Tiago coloca aqui, não alguém que verdadeiramente tem fé, mas alguém que diz ter fé. Vocês conhecem aquela música infantil? A barata diz que tem um anel de diamante. É mentira da barata. Ela tem não sei o que. Ela tinha alguma coisa, eu não lembro da canção, mas eu cantava no prezinho. E era tudo assim, a barata dizia que tinha, mas na verdade não era mentira. Resultado, a barata pode dizer que tem muita coisa, mas ela não tem. Pode dizer que tem anel de diamante, que tem uma casa bonita, que tem outra, é tudo mentira, é tudo plástico, ela não tem nada, ela só se gaba, ela só se orgulha. E Tiago está encarando esses irmãos mais ou menos assim. Vocês dizem que tem fé. Então vamos partir desse pressuposto. Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, essa fé pode salvá-lo? Eu consigo comprovar essa fé através das suas obras? Dizer que tem fé, qualquer um pode dizer. Dizer é uma das coisas mais fáceis que existem. Tem até um provérbio popular que diz, né? Falar até papagaio fala, não é isso que esse provérbio diz? Diferente é verdadeiramente ser. Diferente é verdadeiramente ter. Ter é diferente. E Tiago está tentando provar que se alguém de verdade tem fé, essa pessoa vai ter obras. Vamos analisar a tua fé agora? Me mostra as tuas obras. Vamos ver o tamanho da tua fé pelas tuas obras? Você anda em amor para com o teu próximo? Você é uma pessoa gentil? Você é uma pessoa bondosa? Você é piedoso? Piedosa? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Acima do que o seu carro, acima da sua casa, acima da sua família? Você é assim? Vamos dar uma olhada na sua fé, vamos ver a medida que ela tem, ou se verdadeiramente você a tem, pelo tamanho das suas obras? Aí é diferente, né? Porque parece que quando a gente coloca as nossas obras na balança, parece que elas são sempre menores que a nossa fé. Se a gente for sincero, a gente vai perceber que a gente fala demais
Puxa, eu venho à igreja, eu digo que eu creio, eu leio a palavra, mas o modo como eu vivo, eu tenho que admitir, não é lá dos melhores para alguém que diz que tem fé. Será que você não está assim essa noite? Não precisa estar provando a tua fé através das tuas obras. 15. Olha como Tiago mostra o tamanho da fé de alguém pelas coisas mais simples, irmãos. Olha só como Tiago joga no chão as nossas expectativas. Ele não vai para o alto. Paulo faz isso no amor, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, Tiago não faz nada disso, ele não usa exagero. Ele fala de coisas diárias, que está à altura para eu e você fazê-la, para eu e você executar. Verso de número 15. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de carro, não. Estiverem necessitados de ingresso para o cinema, não. Estiverem necessitados de R$5.000, não. Estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia. Vamos jogar para nós no contexto brasileiro, o que é roupa? Roupa não é mais cara, roupa não é o terno da Armani, roupa é tudo aquilo que você pode se vestir, roupa é tudo aquilo que cobre, roupa é tudo aquilo que eu posso usar no meu dia a dia, para viver, que eu necessito, porque afinal eu não posso sair sem roupa. E do alimento de cada dia. O que é o alimento de cada dia? Arroz, feijão, verdura. Estamos falando de peças baratas de vestuário e de comida. É disso que nós estamos falando. E se o irmão qualquer precisar dessas coisas, e algum de vocês, você vai dizer para ele, vai em paz, aqueça-se e coma, e você não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que vantagem tem nisso? Alguém chega na tua casa, bate na sua casa e fala, puxa vida, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de alimento. Aí você fala, puxa irmão, eu vou orar pela tua vida, porque eu tenho tanta fé, eu sou um homem de muita fé, e eu tenho certeza que Deus vai te dar. Eu vou decretar, eu quero ver se Deus não vai te dar. Vou pegar o óleo que eu tenho aqui, eu vou te ungir, você vai sair por essa porta, você vai ver se você não vai comer, se você não vai se vestir. Tem muita gente que pensa que exercer fé é isso, né? E Tiago está jogando no chão as nossas expectativas do que é ter fé. E está mostrando que são atos de bondade simples, que mostram o tamanho da nossa fé em Deus. Se eu dou de comer a um irmão, se eu dou verdura, se eu dou feijão com arroz, se eu dou de vestir, aquele vestido que você não usa mais, aquele vestido que está em bom estado, mas que você vê não vai me fazer falta, ou vai até, eu não vou ter mais no armário, mas eu posso comprar outro, eu vou dar, eu vou te entregar, porque você está precisando. Como é que você pode ter dois e o irmão não ter nenhum? Se você tem dois, o irmão tem que ter pelo menos um, irmão. O irmão precisa de pelo menos uma coisa se você tem. Se você pode dividir, divida. Se chegou 8 pessoas na sua casa, você pediu uma pizza, não tem dinheiro para comprar mais, divide 8 pedaços ali, pode ter certeza que você vai ficar muito mais satisfeito consigo mesmo. O tamanho da nossa fé é evidenciado pelo tamanho da nossa bondade, e são atos de bondade simples, atos de bondade que estão acessíveis a todos nós. Há quanto tempo você não pratica algo assim? Há quanto tempo? Não, pastor, sabe o que é? Que acabou as pessoas necessitadas que eu conhecia. É mesmo o problema? Esse é o problema? Então fala comigo aqui, eu vou te dar pelo menos 10 pessoas necessitadas para você ajudar, para você poder dividir e para você poder provar que a sua fé não é tão pequena assim. Irmãos, alguma coisa está errada com a gente se a gente não prova a nossa fé por esses pequenos atos de bondade. As obras, elas são o comprovante da fé. E Tiago está sendo até irônico, né? Vai em paz, sacie-se. Que vantagem tem nisso? Eu acho maravilhoso orar. Todo cristão deve orar. Deve sim interceder pelo outro, pelo próximo. Intercedo pelo pastor. Eu sou carente das suas orações. Mas nós também precisamos fazer.
Tem muita gente querendo provar que tem fé por orações grandiosas, mas pouca gente está querendo provar sua fé através de ações simples. A gente precisa aprender a tornar isso acessível para nós. Olha só, 17. Assim também a fé por si mesma é morta. Não está dizendo que as obras, a falta de obras, assassina a fé. Não é isso que Tiago está dizendo. Não está dizendo que a falta de obras faz a fé morrer. Não, Tiago está dizendo, assim também a fé por si mesma é morta. A fé não é fé se não tiver obras. Eu não posso chamar isso de fé. Eu não posso chamar o elemento que não me leva à bondade, o elemento que não me leva ao amor, o elemento que não me leva à paciência, de fé. É qualquer outra coisa menos fé. Pode ser convicção, pode ser convencimento próprio, pode ser autojustificativa, pode ser vaidade, pode ser alguma coisa para me fazer me sentir melhor comigo mesmo. É tudo que você quiser chamar, mas pode ter certeza, isso não é fé, porque a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Se não tiver obras. Eu sei sim que existe um exagero por parte do meio evangélico e católico hoje, que estão querendo pegar as boas obras e transformar a igreja em uma ONG social, onde a gente visita tudo quanto que é órfão, faz o bem à viúva, faz todo tipo de trabalho social, que até em certa medida é bom, e Deus foi quem preparou isso para a gente andar. Mas isso não é missão integral. Eu não vou deixar a missão integral pegar isso e dizer, não, isso é nosso. Não é. Não é uma ideologia da missão integral, nem ideologia de esquerda. Isso não é marxismo, isso não é comunismo, isso não é socialismo. Isso são boas obras que Deus preparou antes para que a gente andasse nelas. E isso é fácil, isso é simples, é acessível. Eu posso fazer e mostro o tamanho da minha fé. Eu não vou deixar que as ideologias que estão aí fora e dizendo, é meu, me tirem a visão de que isso na verdade é bíblico. Fazer boas obras é bíblico, simples assim. Por isso que eu quero para a minha vida. Olha só. Verso de número 18. Tiago vai continuar convencendo os seus leitores dessa verdade. Que a fé leva às obras. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. E eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Tiago está dizendo aqui que ninguém deve acreditar em uma fé que não se vê, em uma fé que não tem reflexo exterior, em uma fé que não te leva a direção alguma. Mas eu consigo ver sim a fé de alguém pelo tamanho das obras dela. Não em capacidade, alimentei 5.000 pobres. Não é isso. Mas vi passar alguém na rua, me compadeci, tive misericórdia, tinha recurso para poder dar, tinha recurso para poder saciar, e fiz. É isso que Tiago está dizendo. O irmão bateu na minha porta pedindo um pão. Ele vai entrar na minha casa, eu vou orar com ele, vou consolá-lo, mas de maneira nenhuma ele sairá sem o pão. Esses atributos mostram que eu tenho fé em Cristo, que eu tenho fé em Deus. Obras não é salvação, obras é direção. O verso de Romanos 2,10 diz assim: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras, para mostrar ao mundo o Deus que eu sirvo, para mostrar ao mundo o tamanho do meu Deus, para mostrar ao mundo que eu também amo como Deus me amou, para mostrar ao mundo que eu sou gracioso como Deus o é. Obras é direção. Olha só que interessante. Eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Isso tem que nos humilhar, irmãos, isso tem que nos diminuir. Eu tenho que olhar para mim e perceber se as minhas obras são dignas de chamar a fé que eu tenho. Leonard Ravenhill tem uma frase maravilhosa que diz assim:
o que você está vivendo hoje vale o preço que Cristo pagou? Eu amo essa frase de Leonard Ravenhill. O jeito que você está vivendo hoje vale o preço que Cristo pagou? Que você reflita essa noite. Ah, mas você vai dizer, o 19, você crê que Deus é um só? Olha só que interessante, essa pessoa tem doutrina, hein? Sabe que Deus é um. Sabe que Deus é um. Que Deus é três e ao mesmo tempo é um, que essa é a Trindade. Essa pessoa tem doutrina. Essa pessoa tem bom destino. Você crê que Deus é um só? Você faz bem, pois os demônios também creem e estremecem. Olha que interessante. Os demônios, eles também sabem que Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo, em um. Deus conhece a Trindade. Os demônios sabem que existe Pai, Filho e Espírito Santo, que esses três são um. Os demônios sabem disso. Mas olha que interessante, eles até tremem, eles estremecem, eles creem. E isso eles deixam de legado para nós, porque tem crente que crê, mas não treme. Nós precisamos aprender a temer a Deus. Precisamos aprender a mostrar a nossa fé, a evidenciar as obras através do nosso temor. Mas, ó homem sensato, 20, você quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Quer que eu te convença mesmo que a fé sem obras não vale nada? Não tem peso algum? Não pode nem ser chamada de fé, como o Tiago já falou? 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que Abraão, mesmo antes da vinda do Messias, Cristo Jesus, ele foi justificado pela sua fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e que ele foi salvo por causa disso, ou que isso lhe foi imputado por justiça. E como Abraão mostrou a fé que ele tinha? Quando Deus pediu para ele o seu filho Isaque. E Abraão foi até aquele monte, disposto a dar o único filho que ele tinha. As obras de Abraão mostraram o tamanho da sua fé. O desprendimento de Abraão mostrava que verdadeiramente ele cria em Deus. A sua obediência mostrava que ele tinha fé. A sua obediência mostra que você tem fé. O seu desprendimento mostra que você tem fé. O que eu posso apontar na sua vida para provar que você tem fé? O que pode ser apontado na sua vida? Você precisa perceber. Você precisa saber. Tente ver, assim como você consegue ver na vida de Abraão, que ele ofereceu o seu filho como prova da sua fé, o que você tem oferecido a Deus como sacrifício de obediência, que mostra o tamanho da sua fé. O 22, você vê que a fé cooperou com as suas obras. A fé o levou às suas obras. E não só a fé leva a obra, como a obra também responde à fé. Olha que interessante. Depois que você crê, você pratica as obras aperfeiçoam a sua fé. Elas fazem a sua fé crescer. Elas fazem a sua fé se expandir. Porque à medida que você vai obedecendo pela sua fé, você vai alcançando níveis de obediência cada vez maiores, cada vez mais entregues e dependentes diante de Deus. Isso vai fazendo com que a sua fé se expanda, com que a sua fé cresça, com que você amadureça espiritualmente. A fé não só leva as obras, como as obras respondem à fé e faz também com que a fé cresça. Esse é o propósito da vida cristã. Que à medida que eu vou obedecendo, eu vá crescendo também na minha fé. 23. Assim, ó a conclusão, assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça.
e ele foi chamado amigo de Deus. Depois de Abraão ter provado a sua obediência pela sua fé, então ele foi chamado amigo de Deus, e aquela fé que ele demonstrou lhe foi atribuída por justiça. E por que Deus faz isso com Abraão? Ou por que ele faz isso com a gente? Deus já não sabe o tamanho da nossa fé, Deus não sabe a medida da nossa fé, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é mediana, se a gente verdadeiramente tem fé. Por que Deus prova o nosso coração desse jeito? Sendo que Ele é onisciente, Ele sabe. Não é para provar para Ele, porque Ele já sabe, mas é para provar para a gente. É para que a gente veja. E para que a gente consiga olhar para a nossa história de vida, para o nosso passado, e perceber que a gente foi crescendo no decorrer da caminhada. Você tem prazer nisso? Em olhar para trás e perceber que você cresceu espiritualmente? Em olhar para trás e perceber que teve acréscimo na sua vida? Que você alcançou níveis de obediência? Que você sacrificou no sentido de que você entregou, você deixou, você não idolatra mais o pecado? Você consegue fazer isso? Ver isso na sua história? Porque sem isso a vida cristã não tem sentido. Sem eu conseguir progredir, sem eu conseguir dar passos de obediência cada vez maiores, que aumentem a minha fé, que me mostrem que eu estou amadurecendo, a vida cristã não tem muito sentido. Senhor, eu sei que na jornada eu vou errar como Abraão errou. Eu sei que eu posso pecar como Davi pecou. Possibilidade, não que vou, mas que posso. Mas, Senhor, eu quero aprender com os meus pecados. Eu quero aprender, Senhor Deus, com a minha desobediência. Eu quero aprender com a minha imaturidade como ser mais maduro. Pai Santo, que a minha fé mova a minha obediência e que eu consiga perceber que eu tenho uma fé que cresce, que eu tenho uma fé que se expande. É o que Tiago está dizendo aqui, irmãos. Se despertem a fazer obras. Isso vai aumentar a sua fé. Isso vai fazer você obedecer. Isso vai provar que você verdadeiramente tem fé. Aí o Tiago está dizendo, está mostrando no sentido exterior e não no sentido interior. Tiago escreveu essa primeira carta a fim de amadurecer aqueles cristãos que tinham acabado de se converter. E ele estava querendo que aqueles irmãos fossem despertados à obediência, despertados à santificação. É uma carta que Tiago se propôs não a entrar em muitos pormenores, nem a entrar em muitos detalhes teológicos, mas em detalhes práticos. Então Tiago está dizendo no verso 24, de maneira geral, vejam que o homem é justificado pelas obras, de acordo com aquilo que eu consigo ver exteriormente, e não somente pela fé. Porque muitos podem dizer que tem fé, mas só verdadeiramente tem fé aquele que faz, aquele que mostra. Porque aquele que não mostra não tem fé. É isso que Tiago está dizendo. Paulo já falou isso em tantas outras cartas, também no mesmo sentido. Paulo dizendo, olha, a nossa fé vai nos levar às obras, nos dando direção, como em Efésios 2:10. Em tantos outros detalhes ele já falou, olha, assim como estão em Cristo, arraigados e solidificados nele, permanecer em Cristo. Paulo vai dar a mesma abordagem teológica. Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Até porque se Tiago fosse contradizer alguém, ele se contradiria ele próprio. Porque ele mesmo disse anteriormente, não escolheu Deus os pobres desse mundo para fazê-los ricos em fé e herdar o reino que prometeu aos que o amam. Tiago sabia que salvação era pela fé, mas ele reconhecia que só tinha fé aquele que demonstrava através das suas obras. 25. De igual forma, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Olha que interessante. Tiago pegou dois extremos. O primeiro, pai da fé, Abraão. E agora ele pega uma mulher estrangeira,
prostituta, que é Raabe. Ele pega os dois extremos. E ele mostra aqui agora, olhando para a vida dessa mulher prostituta. De alguma forma ela também não mostrou a sua fé quando recebeu os espias na casa dela, que estavam lá para ver a terra que Deus preparou. E ela protege aqueles espias e faz com que eles saiam por um caminho seguro. Raabe não provou que tinha fé em Deus, uma fé que ela ouviu falar do Deus dos israelitas e se propôs a ajudar o povo israelita. Isso não é comprovante de fé, é o que Tiago está dizendo. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha que interessante, irmãos. Fé verdadeiramente é fé se tem obras. Se não tem obras, eu não posso chamar isso de fé. Ninguém é obrigado a acreditar em uma fé que não vê. Ninguém é obrigado a acreditar em uma fé que não se exterioriza. Ninguém é obrigado a acreditar em uma fé que não se pode tocar. As pessoas podem tocar na sua fé? A sua fé se solidifica? Como que a sua fé é demonstrada? Pastor, está aqui a minha fé. É o amor que eu tenho pelas pessoas. Pastor, está aqui a minha fé. É o jeito que eu cuido da minha família. Pastor, está aqui a minha fé. É o modo como eu sou paciente com as pessoas dessa congregação. Pastor, está aqui a minha fé. Meus atos de bondade. Meus atos de mansidão. Meus atos de domínio próprio. É isso que torna o cristianismo, irmão, superior a uma filosofia, superior a uma ideologia, superior a uma religião qualquer. A nossa fé é uma fé que se pode tocar. A nossa fé é uma fé que impacta esse mundo, que tem reflexo exterior, que as pessoas podem perceber que a gente crê mesmo. Não faz sentido guardar essa fé para nós. Não faz sentido apenas dizer que tem fé, se gabar que tem fé, se orgulhar que tem fé. Se eu não sou digno dos menores atos de bondade, como é que eu posso acreditar nessa fé que eu tenho? E isso tem que nos confrontar. Você tem que olhar para essa semana que segue e falar, não, eu preciso parar de falar, chegou a hora de fazer. Eu quero ver se eu tenho fé mesmo. Eu quero ver se o meu coração pode ser provado mesmo. Mas quais são as obras que eu estou oferecendo como comprovante da minha fé? Vamos orar, fique de pé. Pai Santo, Eterno Deus, em nome de Cristo Jesus, nós estamos na Sua presença. Diante de um livro, Senhor Deus, que nos impacta tanto, que é o livro de Tiago. Tiago podia ter falado de tanta coisa, Senhor Deus. O estado daquela igreja era emergencial, eles estavam passando por grande perseguição. Mas ele decidiu falar sobre como nós podemos mostrar os menores atos de bondade, mostrar a fé enorme que nós temos em Ti, Senhor. Que o Senhor não permita com que a nossa fé seja em si mesma morta, que o Senhor não permita que a gente só seja gente que se orgulha de ter uma fé, e essa fé não atinge ninguém, não muda a vida de ninguém, não causa um estrago no inferno. Não, Senhor. Nós queremos mostrar a nossa fé. Nós queremos mostrar que Te pertencemos. Nós queremos mostrar que Te amamos. Isso não faz sentido, Senhor. O que nós estamos vivendo não faz sentido se não for assim. Nos ajuda, Pai, porque essa geração parece que gosta de falar demais e fazer tão pouco. E nisso nós queremos nos destacar como sal da terra e luz do mundo. Amém. Nos leve às obras, amém. Nos leve à bondade, amém. Porque elas são Tuas e de mais ninguém. Amém. Isso Te glorifica, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito